Fala pessoas, tudo bem com vocês? Você que está chegando agora no canal, eu sou o Nando Runner, astrólogo e criador da Academia Astrológica, e para você que já me acompanha há algum tempo, está na hora da gente dar sequência nos nossos estudos astrológicos desse livro incrível, super importante para você que está estudando astrologia ou que quer conhecer um pouco melhor da astrologia, que chama Astrologia, Psicologia e os Quatro Elementos, de um autor contemporâneo muito importante que chama Stephen Arroyo. Para você que está chegando agora, esse é o quarto vídeo de uma série de vídeos que a gente tem feito ao longo do tempo e que vai ter uma sequência bastante comprida ainda. Para você ter o acesso ao início do estudo, você pode ir lá na página inicial do nosso canal, vai em playlists e escolhe a playlist Análise Astrológica de Livros Marcantes. Lá vai ter o primeiro vídeo e também tem a série inteira do outro livro que eu fiz ano passado, que chama O Cavaleiro Preso na Armadura, que é um baita de um livro. É muito legal, tá? Então, bora continuar aqui os nossos estudos e a gente começa da parte do capítulo, o item 3, da primeira parte do livro, que fala sobre abordagens diferentes do conhecimento e a questão da prova. Até agora, o autor está tentando fazer um paralelo entre as necessidades que a gente tem de comprovar que algo existe para poder usar isso de uma forma usar de uma forma tátil no nosso dia a dia, e ao mesmo tempo falando que talvez não seja as formas científicas de comprovação e os argumentos que a gente ouve constantemente contra a astrologia talvez não sejam tão bem embasadas assim, né? Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Assim, é bem assim. Então, a astrologia, a forma como a astrologia existe, atua e se representa no nosso dia a dia, não se encaixa nas regras científicas. A gente não vai conseguir achar, ou pelo menos talvez a gente não consiga achar tão cedo, uma forma de ser aprovado pela ciência. Não que a gente precise disso, porque quem vive a astrologia sabe que o negócio não precisa dessa aprovação. Você não precisa do rótulo ISO 9002, né, para uma astrologia funcionar. Então vamos continuar aqui a nossa sequência. Esse capítulo é um tanto grande, tá? Essa parte é um pouquinho grande, então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou ver se eu consigo fazer numa velocidade bacana para todo mundo, tá? Lembra que esse livro aqui é um livro de estudos. Essa série é uma série de estudos. E essa primeira parte a gente está filosofando bastante sobre o que é a espiritualidade, o que é energia, o que é astrologia, como que são esses símbolos, como que isso se atua. A gente pega Jung, pega físicos e a gente está tentando achar um argumento, a gente está tentando criar uma filosofia astrológica dentro do nosso dia a dia. Tá? Então aqui eu grifei algumas passagens que eu achei importantes nesse livro, que me fizeram diferença no meu raciocínio, mas eu recomendo que você leia, tenha esse livro perto de você para ir estudando e revendo ele ponto a ponto. Lembrando sempre que livros técnicos astrológicos, né, eles não são... A gente não vai olhar... Eu sei que isso aqui pode parecer um pouco redundante para pessoas que já têm certa habilidade, mas... Isso aqui não é um livro de história, a gente não vai lendo folha por folha, né? Isso é um livro de estudos, o que quer dizer que você vai buscar uma informação lá na frente, depois você volta e você pega mais uma, lê um pedaço aqui que te lembrou de um outro livro, você pega e traça um paralelo. Então esse estudo é uma coisa que demanda tempo e paciência e constância, né? A gente tem que ficar o tempo todo com essas informações do livro aqui e buscando conexões diferentes para melhorar os nossos conceitos. Beleza? Então aqui para frente no capítulo, ele cita tem uma passagem bastante interessante que ele fala assim: as grandes escolas de mistério da antiguidade, entre parênteses, predecessoras modernas das técnicas psicoterapêuticas, fecha parênteses, ensinaram que a consciência humana só é limitada pelas fronteiras intelectuais arbitrárias que ela impõe a si mesma. Isso aqui é muito interessante, porque quando a gente olha muito para quem... Isso serve tanto para quem é para o lado espiritualista quanto para o lado pragmático das coisas. Limitações arbitrárias, fronteiras intelectuais arbitrárias. O que quer dizer? Você é influenciado por um conjunto de ideias ao longo da sua vida e esse conjunto de ideias acaba se tornando a sua realidade. Ele vai construir um sistema de informações que garantem com que você se sinta seguro na vida. Então, como nós somos seres que
gostam de estabilidade, por mais que você fale, ai não, mas eu não gosto de rotina. Tá, não é isso. Eu tô falando que a gente gosta de estabilidade. E o nosso mundo, pelo menos aqui no Brasil, é relativamente seguro, né? Ele é relativamente estável. Nós criamos ideias do que é verdade ou não. Dentro dessas ideias que a gente vai entrando em contato ao longo da vida, e a gente vai estabelecendo essas zonas de segurança intelectuais, conceituais e filosóficas, fazendo com que a gente absorva algumas informações e repudie outras. Então, se você pega e olha, isso aqui é muito importante, tá? Isso aqui é bastante importante, presta atenção. O resto do vídeo pode nem ser tão importante, mas essa parte é muito importante para quem você é. Toda vez que a gente ouve alguém falar que a astrologia é falácia, é mentira, que nós somos mau caráter, que nós estamos tirando dinheiro de pessoas ingênuas, nós estamos lidando com pessoas que arbitrariamente, de forma consciente ou não, colocaram essa regra como sendo uma verdade. E normalmente eles vão falar, porque não é comprovado cientificamente, bababá. Tá, não é comprovado cientificamente, provavelmente não vai ser. Mas isso é uma ideia sua. A concepção de como isso funciona é seu, é a sua realidade, é a sua visão das coisas. Não quer dizer que é uma verdade absoluta. Mesmo porque, se você pega na questão científica das coisas, constantemente a ciência vai descobrindo que, putz, aquele negócio lá que a gente falou que era verdade total e absoluta já não é mais. Mesmo, inclusive a gente pode ver isso recentemente na questão da teoria do Big Bang, do espaço, do tempo, do tamanho do universo, né? São coisas que eles olham e falam, pode ser que não seja desse jeito ou de outro. São completamente maleáveis dentro das próprias teorias, mas para fora ninguém gasta muito tempo com isso. Mas o ponto é que eles criam esse sistema de informações de segurança para viver bem dentro de um mundo previsível. Nós astrólogos, espiritualistas, tarólogos, toda a parte mais não comprovada pela ciência, nós criamos as nossas regras de realidade, onde que o que vive dentro disso funciona, o que vive fora disso não funciona. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não ser preconceituoso do jeito que são preconceituosos com a gente, né? Porque uma coisa é você traçar limites e falar, olha, isso aqui você não pode falar, você não pode passar. A outra coisa é a gente atacar as pessoas que estão fora desse lugar. A gente não pode se comportar do mesmo jeito que se comportam com a gente. A gente tem que dar o exemplo. Se nós queremos nos tornarmos seres humanos evoluídos, seres evoluídos, a gente tem que saber olhar o outro lado também. A gente tem que saber olhar para alguma coisa que está fora do nosso conjunto de regras e de segurança e ver que pode existir alguma coisa interessante. E eu só vou saber, olha, muita atenção nisso aqui, gente, eu só vou saber se alguma coisa é boa ou se alguma coisa é ruim, se funciona ou se não funciona, se eu estou testando isso com certa frequência. É a mesma coisa que eu falo para o pessoal de meditação. A quantidade, se eu ganhasse R$1 para cada pessoa que falasse para mim assim, Nando, eu não consigo meditar, você não sabe como é a minha cabeça não para. Parabéns, você é igual a absolutamente todo ser humano que existe, né? Todo mundo é assim. E outra, todo mundo é capaz de meditar. Porém, isso tem que ser encaixado dentro da realidade de cada pessoa. E sim, você está pensando que não, mas é sim, toda pessoa pode meditar. Só que isso tem que ser encaixado dentro da realidade de cada pessoa com a ajuda do mapa durante algum tempo. Depois de alguns meses, não é 3, 4 tentativas, que eu conheço gente que falou assim, eu tentei meditar umas 3 vezes e nunca deu. Claro, quanto tempo você demorou para falar? Você não aprendeu de uma hora para outra, né? Você teve que ficar testando. A meditação é uma habilidade humana. Tá aqui, tá ali, à disposição. Tem gente que tem mais facilidade, tem gente que tem mais dificuldade. O que não quer dizer que não é para você. Quer dizer que talvez você não tenha insistido tempo suficiente com orientação suficiente para saber se aquilo lá funciona ou não. Tá? Várias pessoas que passaram comigo na terapia, no mapa e nas previsões começaram a meditar. Mesmo tendo a cabeça mais confusa e atrapalhada do mundo. Dá para fazer. Então, na hora que a gente está olhando para alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado de não entrar numa postura adolescente e infantil de que isso aí eu não gosto.
Você nem experimentou a beterraba, meu. Você nem colocou a beterraba na boca. Como é que você pode saber se alguma coisa é boa ou ruim se você nunca experimentou? E experimentar de verdade, com curiosidade, com intenção, de nossa, o que tem dentro desse mistério? A gente vive com preconceitos constantemente. E eu vou falar um negócio pra você, viu? Vou falar um negócio aqui pra você. Muita gente dentro da espiritualidade, ó, é bem mesquinha, preconceituosa e arrogante. Mais uma cacetada de gente. Fala, ah, não, porque nós somos seres de luz e nós somos super evoluídos. Aham. Meu, eu nem começo a contar aqui pra vocês das coisas que a gente vê no dia a dia que, olha, é complexo o negócio aqui. Então, não é porque você é super espiritualizado que você é livre de preconceitos. Porque se um cara trabalha no banco, vivendo no mundo comercial, no mundo corporativo e ganhando dinheiro pra caramba, tenho certeza que um monte de gente do lado espiritual vai olhar pra esse cara e falar, nossa, esse cara aí deve ser corrupto, esse cara aí trabalha em um emprego que não serve pra nada, esse cara aí não sabe o que tá fazendo da vida. A gente não sabe dessas coisas não, cara, então a gente tem que tomar muito cuidado. Bom, eu já dei um rolê, né? Vamos voltar para o nosso livro aqui. Mais para frente, ele vai desenvolvendo, e o ponto principal dessa história é que ele vai falando que a ciência ela vai compartimentando as coisas, vai dividindo as coisas e estudando pedacinhos e deixando o todo um tanto quanto de lado. E a gente começa a fazer uma análise de uma forma muito objetiva, né? Desconsiderando o que é o subjetivo, o espiritual, o emocional que dá sentido para a vida, né? Então aqui mais para frente ele fala assim, ó, e o que o homem precisa é de significado. A gente precisa ter um significado, a gente tem que saber que a nossa vida tem algum caminho, algum sentido, uma missão de vida, como todos nós acabamos procurando, né? E a compreensão da necessidade de significado que tem o homem é indispensável para qualquer psicologia de saúde e unidade. O significado tem que vir de dentro e não de fora. O que quer dizer que quando você está desenvolvendo o seu trabalho, você tem sim que valorizar o dinheiro, você tem que receber, você tem que gostar muito desse dinheiro que você vai receber. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre receber dinheiro trabalhando com as nossas habilidades espirituais, né, os nossos talentos, que isso é super importante, que também várias pessoas apresentam isso para mim, a dificuldade de ganhar, de receber dinheiro fazendo um trabalho espiritual. Enfim, a gente tem que abraçar isso, a gente tem que valorizar esse dinheiro que vem pra gente, a gente tem que usar isso com o nosso prazer, sim, porque dinheiro faz parte do nosso mundo, a gente tem que ter prazer nisso. Ao mesmo tempo que o prazer que a gente tem, o significado da nossa vida, o significado do que a gente tem que buscar no dia a dia, não é receber a quantidade X de dinheiro, mas é dedicar a minha energia com intenção, com honestidade, 100% da minha vontade para a execução do trabalho que eu estou fazendo. Então, por exemplo, isso que eu estou fazendo para vocês é do fundo do meu coração. Eu tenho um tesão da porra de fazer isso aqui para vocês. A gente tem um negócio super, uma dinâmica super legal. Tem muita gente que se interessa por isso. É legal a longo prazo. Me traz dinheiro? Não, não traz. Esse vídeo não traz dinheiro, mas o que pode vir dele é muito legal. E quando eu pego uma pessoa e eu começo a desenvolver um trabalho de terapia, especialmente de terapia, eu estou 100% dedicado a sentir prazer em estar ajudando aquela pessoa e sendo recompensado por isso. Mas o primeiro eu estou com desejo de te ajudar. E eu vou ser recompensado por isso. Mas o meu objetivo não é o dinheiro. O meu objetivo é o que a gente pode criar junto. Eu sei que isso às vezes pode ser um pouco difícil, mas se você pegar e transportar isso para um serviço normal, por exemplo, se você é um cara que trabalha, cara, sei lá, numa lanchonete, você vai lá, tá fazendo hambúrguer, você tem que ter um tesão nisso, você tem que estar querendo fazer o melhor hambúrguer do mundo, você tem que estar colocando a sua energia positiva ali dentro, porque quanto mais prazer, quanto mais significado você coloca naquela produção, melhor é o retorno que você tem a curto, médio e longo prazo. Tudo isso faz muita diferença na forma como a gente vai buscar o significado das coisas. Não é só fazer uma comida para alguém. Você já parou para pensar nisso? Quem está fazendo uma comida, cara, ele está criando uma alquimia, está criando uma magia para a pessoa ingerir aquilo e ter energia para viver, cara. Olha que magnífico que é isso. Não é muito legal isso, cara? Nossa, eu acho isso incrível, meu.
Nossa, esse vídeo vai ficar longo pra burro. Bom, olha lá, passou um pouquinho do tempo, ele fala um negócio muito interessante que agora a gente vai abordar os tipos psicológicos do Jung, tá? Então ele cita aqui primeiro, ó. Jung chama isso aqui de funções psíquicas básicas: pensamento, sentimento, sensação e intuição, que é exatamente o título desse livro, que são os 4 elementos, tá? O pensamento é ar, o sentimento é água, sensação é touro, a sensação é terra e intuição é fogo. Tá? Então cada um desses elementos está conectado com isso aqui. Não é à toa que falam que Jung era astrólogo, porque provavelmente ele chegou a conclusões sobre esses 4 tipos psicológicos estudando conceitos alquímicos e astrológicos também. Né? Tem muitas passagens de Jung como astrólogo, inclusive uma astróloga brasileira chamada Márcia Fernandes, é isso? Eu não vou lembrar agora o sobrenome dela, mas ano passado ela traduziu um livro da Liz Green, que é uma baita de uma autora contemporânea, também super importante para os nossos estudos, que o título do livro é Jung, o Astrólogo. É um livro bastante interessante, é bem legal de ver. Se vocês tiverem curiosidade, é só procurar na Amazon, tem, né? É bem fácil de achar, tá? Mas enfim, o ponto é que assim, ó, o pensamento e a sensação podem ser colocados juntos, pois o pensamento analítico é baseado principalmente em dados vindos do mundo exterior e aprendidos através dos sentidos. A intuição e o sentimento também podem ser colocados juntos, uma vez que essas funções têm origem dentro do indivíduo e não são totalmente condicionadas pelo meio sociocultural da época. O conhecimento obtido através da intuição e do sentimento é subjetivo e o pessoal não podendo ser provado ou verificado objetivamente. O que ele fez? Ele pôs ar e terra de um lado, fogo e água do outro. Água e terra, ou ar e terra, eles são pensamentos objetivos, né? Então você pega uma pessoa que tem um ar muito forte no mapa, ela é curiosa, ela vai ver como funciona a mecânica, ela é um tanto quanto fria e objetiva nas análises que ela faz. Da mesma forma o terra, né? Virgem e Capricórnio, Virgem Maria, vocês sabem, né? É aquele signo do trabalho. Se não está rendendo dinheiro, se não está sendo prático e tátil, não tem sentido. Então, eles podem ser colocados juntos dessa forma de pensamento. E lá, o outro lado lá, que é a sensação e o sentimento, é fogo e água, que vem de dentro, é a emoção de dentro, é o tesão de fazer as coisas de fogo com a emoção, a busca pela emoção que tem os signos de água. Tá? A faculdade do pensamento funciona através da classificação sistemática da discriminação dos fatos que são então arrumados em certos padrões, Virgem e Capricórnio, né? De acordo com o tipo de lógica empregada. A lógica, desnecessário dizer, é acentuadamente diferente para as pessoas. Claro, né? Eu tenho uma forma de pensar clara e lógica, e você tem uma forma de pensar lógica, né? O raciocínio é construído ao longo da vida com as influências que a gente tem no nosso dia a dia, tá? Por outro lado, a faculdade da intuição proporciona ao indivíduo uma penetração imediata no funcionamento do sistema global que está sendo analisado, de percepção direta e o conhecimento imediato. Um poder que contorna, transcende ou penetra através do funcionalismo mais lento do intelecto limitado pela lógica. Ou seja, você tem uma absorção da informação interna e imediatamente você reage com isso. Você recebeu a informação, reagiu. Recebe a informação e reage. É diferente de você receber a informação e intelectualizar. Né? O fogo, a intuição, é sempre aquela reação. Tá? A ciência moderna esqueceu completamente a função intuitiva que há no homem, talvez pressupondo que a intuição seja apenas um pensamento prejudicialmente colorido por sentimentos pessoais. Ou seja, você não pode reagir da forma como você quer reagir. Você tem que ser frio, objetivo, calculista, impassivo. Cara, quem fez mapa comigo sabe, né? Eu já falei várias vezes. A Lua é o ponto mais importante do mapa das pessoas. A Lua mostra qual que é a minha reação emocional. Qual que é a minha busca emocional. Se eu não tenho clareza disso, eu não valorizo isso, eu não vou chegar em lugar nenhum, porque mesmo que você fale para mim, não, Nando, a minha visão do mundo é completamente racional. Não é completamente racional.
Porque na hora que você pega um problema na sua frente e você olha para aquilo, você fala, nossa, um problema. Imediatamente você começa a sentir alguma coisa esquisita. E aí você fala, eu vou resolver esse problema. E aí você começa lá mentalmente pesquisar e a ciência e os estudos e as filosofias e vai, não sei o que lá. Até no momento em que você consegue compreender aquele problema, você fala, ahá! Consegui entender esse negócio, eu vou mostrar para esses caras que eu consegui entender. Você está borbulhando de felicidade aí dentro, irmão. Você não está sendo racional. Você encontrou o seu problema racional e você teve o seu estímulo emocional. Então, não vem com esse papo que todo mundo é mental não, cara. Porque todo mundo, o tempo todo, é a busca da emoção satisfatória. Eu perdi onde eu estava. Aqui. Na realidade, porém, a intuição é um tipo de percepção plenamente consciente, enquanto o sentimento emana de raízes vagas e inconscientes. Sim, raízes vagas eu não tenho muita certeza, mas inconsciente com certeza. No homem, a função intuitiva é estreitamente relacionada com a função estética, pois a perfeição do conhecimento, vista na grande arte, nasce de uma percepção intuitiva da ordem e da harmonia, de um conhecimento interior que é atingido quando transcende o pensamento racional. É a expressão artística no máximo do que pode ser, né? É aquela pessoa que está lá, ela conseguiu derrubar o racional, o questionável, o crítico e só deixou fluir o que existe dentro dela no inconsciente. Rompeu as camadas dos porões da mente e deixou o negócio acontecer. É aí que vem as grandes obras de arte, né? Bom, mais para baixo aqui, ele cita um cara que chama L.L. White, que eu sinceramente eu esqueci de pesquisar quem é esse cara, que falou em 1954 o seguinte: a percepção intuitiva, expressada de forma não verbal, alcança uma esfera de experiência muito mais vasta do que aquela que os símbolos verbais e algébricos da linguagem e da matemática jamais poderiam atingir. E aqui eu vou falar um negócio para vocês. Eu vivo falando também de consagrações de ayahuasca e de rituais de cogumelo. Esses dois processos, eles fazem com que a nossa mente racional se desligue um pouco para a gente ter uma conexão com o divino. E na hora que você tem essa conexão com o divino, você tem uma experiência transcendental que nenhuma palavra ou matemática é capaz de descrever. Inclusive, quando eu começo a explicar algumas das experiências que eu tive, eu me sinto ridículo, mas ridículo, tentando usar as palavras que são completamente insuficientes para descrever o que eu vi. Uma imagem fala mais que 1000 palavras, né? Só que com uma imagem do inconsciente te conectando com o divino, fica muito, mas muito, muito mais amplo. Certo? Muito bem. Outra frase aqui. Ao tentar entender a faculdade da intuição, devemos compreender que as atividades imaginativas e intuitivas da mente não são meros subprodutos da análise e da lógica dominadas pelos sentidos. Pois, lembra que a gente falou, né? Que a forma como a gente capta as coisas do lado de fora vem através dos sentidos e a intuição mecaniza isso lá dentro para ter a reação. Pois vemos que as pessoas verdadeiramente criativas muitas vezes ameaçam a ordem social. Você vê muito pelos artistas. Bom, aí a gente entra num outro negócio, numa outra seara que é super, super complexa. Eu vou tentar não me alongar nisso, mas é assim. A gente vive numa dinâmica constante na nossa vida particular e na nossa vida social, que é a tentativa de buscar o equilíbrio entre a ordem e o caos. A gente precisa viver com um pé aqui e um pé ali. O que isso quer dizer? Não, você quer ver que as pessoas vão lá arrebentar a vida. Não é isso. Tô falando que... Lembra que eu falei lá no começo sobre experimentar coisas diferentes? Toda vez que você começa a experimentar alguma coisa diferente, que você tem uma opinião avessa àquilo, você cria um pouco de caos na sua vida. E esse pouco de caos é experimentado quando você experimenta e você gosta ou você não gosta, você cria uma ordem em cima daquilo. Então você vai expandindo o seu mundo entre caos e ordem e organizando o caos que existe do lado de fora. Isso é super importante porque se você se mantém dentro da ordem por muito tempo,
você acaba tendo uma vida muito, muito difícil e propensa a ter rompimentos massivos de tempos em tempos. Então, na hora que você começa a experimentar voluntariamente coisas que são diferentes e potencialmente até difíceis e perigosas para a sua ordem interna, você está criando um pouco de coragem de experimentar alguma coisa que é difícil, ampliando os seus horizontes, tá? Então é isso que tem aqui nesse sentido de essa ameaça da ordem é importante para a gente. Só que ao mesmo tempo, quando a gente vai experimentar essa ordem, a gente tem que tomar cuidado de não querer viver só no caos. Porque tem gente que também tem esse lado, falando que a sociedade é completamente tóxica e destrutiva e blá blá blá, que o patriarcado, que a sociedade machista, que não serve para nada, que tem que quebrar tudo. Várias dessas coisas com certeza têm um fundamento, mas a gente não pode ser radicalmente contra todo o sistema. Porque se você entra radicalmente contra todo o sistema e você consegue romper com toda a regra que existe, com todo o tradicionalismo e ordem que existe, isso aqui vira um caos, mas um caos num sentido mais Walking Dead que você pode imaginar possível. As pessoas são absolutamente instintivas, raivosas, egoístas e podem ser agressivas e violentas quando não há um mínimo de ordem, quando você não tem regras. As regras foram feitas para o bom convívio humano, ou pelo menos a tentativa disso. A gente não pode nem viver num lado completamente anárquico e nem completamente num lado polido e educado e estruturado e rígido das coisas. A gente tem que sempre ir um passinho aqui, passinho ali, passinho aqui, passinho ali. Sempre buscando a comunhão entre as pessoas, né? A comunidade, o bem-estar. É muito difícil. Quantas e quantas pessoas você já ouviram falar que são contra o sistema? E aí, a hora que entram no poder, transformam o mundo num sistema absurdamente prejudicial para todo mundo. Um exemplo aqui, eu não sei se vocês acompanham, mas se vocês derem uma pesquisada no estado da estrutura social dos Estados Unidos, especialmente na Califórnia e em alguns estados da costa leste, como Filadélfia, por exemplo, vocês vão ver, cara, o caos que tá aquilo. Mas vocês vão ver. Aqui tá um caos. Mas é assim, cidades zumbis, assim, zumbi mesmo de pessoas absurdamente drogadas, tipo Cracolândia de São Paulo, manja, mas espalhado na cidade inteira. Tá caótico o negócio lá. Bom, e aí, logo na sequência, a gente tem uma tabela que eu não vou analisar essa tabela porque esse vídeo vai ficar com 40 mil horas. Mas eu sugiro que se você tiver o livro, ou pelo menos vou tentar procurar essa tabela, é muito interessante para a gente ver a distinção que existe entre a visão do tipo pensamento para o tipo intuição. Como que isso acaba tendo comportamentos bastante diferentes. E de verdade, agora não dá para analisar isso porque cada pedaço disso aqui ia levar um tempão. Então eu só sugiro que você busque essa tabela aqui, tá? Mas mais para frente ele dá uma explicada nisso. E uma frase que eu achei interessante é assim: a abordagem do pensamento analítico já tem como linguagem quantitativa da matemática para descrever suas descobertas, né? Analítico, matemática, está quadrado, né? Se não tiver quadrado está torto, então não funciona. Mas a abordagem intuitiva não teve, até agora, nenhuma linguagem compreensível e aceita por todos para representar as descobertas qualitativas realizadas em seus domínios. A astrologia é justamente essa linguagem, porque a astrologia é subjetiva, ela depende do ponto de vista de cada pessoa, do estímulo que a pessoa tem para buscar o desenvolvimento daquela vida através da percepção. Opa, chutei a câmera aqui. Da percepção daquele mapa natal. Vocês também já devem saber disso, falei algumas vezes e outros astrólogos sempre falam isso. O mapa natal, quando a gente faz um mapa natal de uma pessoa, eu estou colocando uma lente, é como se eu estivesse pegando os seus olhos e colocando nos meus olhos, e aí eu enxergo o mundo inteiro, com cores diferentes, com comportamentos diferentes e com
conceitos e filosofias completamente diferentes. Quando você estuda astrologia, você aprende que não existe uma verdade. Eu acho que isso é uma mágica astrológica. Você entende no fundo do seu coração, da sua alma, que não existe verdade. Cada um tem a sua verdade e está ali no mapa. E você conversa e fala, nossa, as coisas podem ser desse jeito, que são diferentes da minha visão. Pode funcionar também, a pessoa é feliz. Né? Então, a verdade não existe. Quer dizer, a verdade existe só se ela for relativa, ela não é fixa. Tá? Mais pra frente aqui ele abre um outro item dentro desse ponto, desse capítulo 3, que é assim, provas da astrologia, 2 pontos. Por que e como? Aí ele começa a desenvolver uma teoria de comprovação científica do lado astrológico, né? Comprovação astrológica, né? A limitação fundamental do método estatístico, aí já começou, né? Falou, o método estatístico ele é limitativo, ele é limitador. Ele vai daqui até aqui. Não sei se vocês já ouviram falar dessa história que é do Jung, inclusive. Quando você começa a fazer uma análise estatística das coisas, você tira uma média do comportamento das pessoas. O que quer dizer que não existe ninguém médio. Ninguém. Se você tem um cara aqui e um cara aqui e você tira a média dos dois, existe alguma coisa no meio, mas não tem uma pessoa no meio. Nunca existe ninguém na média. Por isso que quando a gente fala coisas que são para muitas pessoas, é uma decisão que é tomada para tentar alcançar um ponto de satisfação na média desse monte de gente. O que quer dizer que todo mundo está insatisfeito o tempo todo, porque não existe ninguém na média. É sempre diferente. Então, quando você pega individualmente, você consegue encontrar valores aplicáveis. Quando você olha estatisticamente para o grande, não funciona. O que é tomado de decisão de uma forma estatística e de grande proporção não funciona para o indivíduo. É muito louco pensar isso. E eu até já pulei aqui. Vamos ver, o método estatístico é que, embora ele seja útil nos casos de generalizações, grupos e quantidades, quase sempre é bem irrelevante quando se trata de indivíduos e de qualidade, que são os pontos focais da psicologia e da astrologia, centrado nas pessoas. Aqui ele faz uma citação bastante interessante também. Um psicólogo chamado Rollo May, que escreveu isso em 1969. Se você toma indivíduos como unidades num grupo com o objetivo de uma predição estatística, certamente um uso legítimo da ciência psicológica, você está exatamente definindo fora do todo características que fazem deste indivíduo uma pessoa vivente. Ou quando você o toma como um composto de impulsos e forças deterministas, você definiu tudo para o estudo, exceto aquela pessoa para quem as experiências acontecem. Definiu tudo, exceto a pessoa real. E aí vem a minha crítica com relação aos horóscopos semanais. Meus colegas astrólogos que eu amo de paixão, vocês fazem isso tudo bem, tá tudo certo. Eu só falo para os meus seguidores, para os meus alunos, para os meus clientes, é que assim, quando você faz uma análise de o que 2024 traz para o signo de Virgem, você está generalizando de uma forma tão absurda que não tem aplicabilidade nenhuma para um indivíduo. É isso que eu falo constantemente quando alguém me pergunta o que o ano vai trazer para o signo. Não há nada, para o signo pode até trazer, para você não vai trazer nada disso. Né? Então, por isso que vocês não me veem fazendo previsões semanais e mensais e vendo o que tem aquele monte de vídeo que a gente vê no final do ano, né? O que esperar, o que cada signo esperar no ano novo, que muitas vezes também são feitas por pessoas que jogam tarô. E tarô é uma coisa, astrologia é outra, não mistura uma coisa com a outra, porque não dá certo, não funciona. Vocês já me viram falando isso em vários outros vídeos. Falar em vídeo, esse aqui tá com 10 milhões de minutos, né? Mas tá acabando já, tá? Bom, vamos para outra parte aqui. Essa frase aqui é bastante interessante, ó. Você não pode medir quantitativamente o amor e a reação
a beleza, o caráter de uma pessoa. Não. A menos que faça de uma pessoa uma máquina, tal como um computador, é isso que a ciência dos nossos dias está tentando fazer com os seres humanos. Acho que eu nem preciso traduzir essa fase aqui, tá? Mais pra frente também ele vai desenvolvendo outras coisas. Ele fala uma passagem do livro de Jung que é bastante interessante, que fala assim, ó: isso se explica especialmente as teorias que se baseiam em estatísticas. O que caracteriza os fatos reais é a individualidade deles. Para não esmiuçar muito, poderíamos dizer que a imagem real não consiste de nada mais além de que exceções à regra. E que, em consequência, a realidade absoluta tem predominantemente o caráter de irregularidade. Mas é um reforço porque a gente já estava falando, né? O que caracteriza um fato real é a individualidade. E a individualidade vem através de quem está enxergando as coisas. Então, às vezes as pessoas me perguntam sobre coisas, sobre comportamentos de irmãos gêmeos que têm personalidades diferentes. Tem personalidade diferente porque se um saiu primeiro e o outro saiu depois, a visão do mundo já é diferente, cara. Se você está num berço ali e você está os dois bebês no berço e chorando, aí vem papai e mamãe. Mamãe pega um, papai pega o outro. O que vai com a mamãe vai pensar assim: nossa, mamãe me ama, papai me odeia. E o outro vai pensar: nossa, papai me ama, mas mamãe me odeia. Mas eles são gêmeos, eles têm o mesmo mapa. Então as percepções, inclusive eu estou vendo daqui e você está vendo dali, a gente nasceu no mesmo momento, as visões são diferentes, né? O comportamento, a forma como isso atua é baseado no mapa natal, que podem ter informações conceituais muito similares, mas a expressão disso acaba sendo de formas diferentes, tá? Isso dá um assunto interminável, mas depois a gente analisa isso. Tá acabando aqui o nosso texto, bem longo, né? O vídeo ficou bastante comprido, mas eu acho que essa última frase aqui é bastante interessante, esse último parágrafo é bastante interessante, de um físico suíço chamado Alexander Ruppert, que escreveu em 1971. Infelizmente, olha, um físico suíço falando, infelizmente, a atitude científica tende a aumentar o caos a nível psicológico, porque ela destrói o valor do indivíduo e porque o tipo de existência urbana controlado pela máquina que ela mesma produziu também destruiu o senso de participação do homem nos ritmos da vida e da natureza. O homem moderno tende a esquecer que a principal preocupação da ciência é o estabelecimento de leis coletivas unicamente para aplicação geral. O ambiente que a ciência oferece ao homem não lhe dá nenhum significado ou propósito humano, dá simplesmente fatos frios, intelectuais, que supostamente são imutáveis, mas que, vistos de uma perspectiva mais ampla, poderão mudar facilmente de acordo com o ritmo dos grandes ciclos cósmicos. Plutão em Aquário, Saturno em Peixes, Netuno em Peixes, inclusive, né? Qual é a vantagem de tentar manter a astrologia no colete justo do conhecimento científico, quando sua técnica e filosofia básica nos permitem escapar da prisão na qual a ciência colocou a mente humana? Jesus amado, alguém dá o prêmio Nobel para esse cara. Eu não vou nem continuar lendo, já está tudo certo. Então, essa é a base de tudo que a gente tem que olhar. A astrologia, ela é uma ferramenta de análise individual dando significado para a existência de uma pessoa através da conexão com o inconsciente e com a natureza que nos cerca e não ficar encarcerado dentro do meio pragmático e científico urbano. Porém, não é para viver sem a ciência, sem o pensamento e sem a urbanização. Não é para viver desse jeito. É para unir os dois, sem preconceitos, sem amarras, sem discussões, sem brigas. Cada um tem o direito de se conectar da forma que bem entender. O grande problema é a gente conseguir fazer com que todo mundo pense isso. Porque se todo mundo pensar isso, é uma média. E lembra que média não existe? Então, né, a gente tem que tentar achar o nosso caminho nessa confusão que é
o debate de aplicabilidade científica da astrologia e a vivência da realidade individual. Então é isso. Beijo, até o próximo.